A gente começa a história em um beco, ouvindo uma respiração e seguindo até uma porta. Quando a porta vai se abrir, a cena corta e vemos um garoto acordando em seu quarto. Hora de trabalhar. Isso com seu cachorro latindo do seu lado. Destaque para os cenários. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Cara, a Mappa caprichou muito nesse anime. O garoto então vai caminhando e falando sobre suas fontes de renda. 60 mil por mês para cortar árvores, 1,6 milhões por vender seus órgãos e ainda deve 38 milhões para não sabe o que ainda. E é quando vemos seu cachorro, o Pochita, um cachorro diferente que parece ser um híbrido com uma motosserra. Denji volta a explicar então que caçar demônios rende a ele 300 mil por demônio morto, e usando seu cachorro como uma motosserra, ele caça um demônio que parecia um legume gigante cheio de olhos. Em seguida temos a opening, onde podemos ver grande parte dos personagens da obra aparecendo pela primeira vez. Porém, nenhum spoiler claro aqui na opening, mas que opening bonita. Meu Deus, cara, eu tô muito louco com essa animação, com os efeitos especiais, com a música, com o design. Sério, obrigado Mappa. Eu nunca achei que ia falar isso, mas obrigado mesmo Mappa. E obrigado Chainsaw Man por existir. Cara, sensacional. Depois da opening, vemos que o Denji já matou aquele demônio, que era um demônio tomate. Então ele aparece falando com um velho barbudo, que parecia ter ligações com o mercado negro, e passa a extorquir os ganhos que o Denji ganhou naquela caça, e reduzindo seu ganho de 400 mil ienes pela morte do demônio para meros 1.800 ienes. Sério, isso aqui não é nada. Fazendo ele passar o seu mês inteiro com apenas isso. No caminho de Denji para casa, vemos aquele velho e um carro com outro homem fumando. Então o velho explica que contratou Denji como caçador de demônios porque o pai dele deixou ele uma dívida gigantesca que precisava ser paga, e se revela como um homem da máfia ou da Yakuza. Então aquele velho barbudo era assim um cara bem perigoso. Ou seja, a dívida do Denji era 5 pessoas muito perigosas e influentes. Ou melhor, mafiosos. E aqueles dois dentro do carro diz que Denji nunca os contraria. Em seguida, vemos o homem que estava pilotando parar o carro ao lado de Denji e fazendo ele comer um cigarro em troca de uma quantidade miserável de dinheiro. E Denji, sem hesitar, come o cigarro bem empolgado pelo dinheiro. E o velho diz que se aparecer outro demônio, irá chamá-lo para exterminá-lo, jogando uma moeda para Denji, compensando por ele ter entre aspas comido o cigarro. E no fim, o Denji sorri enquanto o carro vai embora e cospe o cigarro, jogando ele fora e falando para o Pochita que agora eles teriam comida por mais 3 dias. Depois vemos ele em um barraco no meio da floresta, dividindo seu único pão com o Pochita, e falando que as pessoas falaram que era normal passar geleia no pão de manhã, e que o normal deles era um sonho para ele, duvidando até mesmo que pagaria sua dívida antes de morrer. Depois de pensar um pouco, ele disse que provavelmente nunca irá ter uma namorada, já que não poderia convidar nenhuma para sua casa por causa do estado em que ele vivia, que também não tinha dinheiro para bancar encontros. E o Pochita parece ficar com um pouco de dó do Denji, e no fim, ele disse que se pudesse ter um sonho realizado, ele queria deitar uma mulher antes de morrer. Em seguida temos um flashback com um Denji parado em frente a uma cruz, com o carro do mafioso parado ao seu lado, e esse flashback era sobre a morte de seu pai. Eu quero destacar para a quantidade de detalhes e efeitos sonoros dessa cena. O conjunto de tudo faz a cena ficar simplesmente perfeita, todo o clima criado da melhor forma possível, simplesmente sensacional. Aquele clima dark, um peso muito grande pela morte do pai dele. Eu achei muito, mas muito legal essa cena. E como já disse, ali é a cena da morte do pai dele, que morreu para entre aspas ele mesmo, se é que você me entende. E a dívida da máfia foi passada para o Denji, então o velho da Yakuza acaba falando isso para ele e simplesmente ameaça o garoto depois de ir embora. Depois que o carro da máfia vai embora, ouvimos um barulho de uma serra, e aqui era o Pochita, que estava atrás de uma árvore. Denji se assusta e recua, pensando que o demônio iria matá-lo, mas Pochita estava baleado e morrendo. Olhando para o rosto dele, parecia que ele pedia ajuda, e Denji resolve ajudá-lo, oferecendo seu sangue para ele se curar. E quando Pochita o morde, Denji diz que seu sangue não é de graça, e que aquilo ali era um acordo entre eles, ou seja, um contrato. Ele iria ajudar o Pochita, e o Pochita deveria fazer o mesmo por ele. Os dois iriam salvar um ao outro, para que os dois não morressem. E foi assim que Denji se provou como caçador de demônios junto a Pochita para a máfia. E novamente voltamos para o presente, onde o Denji aparentemente não conseguia dormir, isso por causa da fome. Ele tinha tanta fome que o sono não vinha, e sempre quando ele não dorme, ele pensava em sua dívida, dizendo que já sabia com o que queria sonhar naquela noite.
dizendo para Pochita que estava em cima de seu peito que ele queria sonhar passando geleia em um pão com ele e que ficaria junto a uma menina jogando videogames e se abraçando. De repente, do nada, o Denji começou a vomitar sangue após ter um ataque de tosse. O Pochita ficou bem assustado nesse momento, então o Denji explica que sua mãe morreu de uma doença cardíaca que fazia ela tossir sangue de vez em quando, deixando a entender que ele herdou essa doença dela. É quando alguém bate na porta, e esse alguém era o velho da máfia, chamando o Denji para caçar um demônio. Eles vão junto no carro e tudo parecia bem calmo, até calmo demais, com o Denji olhando pelo espelho e admitindo que só queria estar dormindo e sonhando naquele momento. O carro leva Denji até um, entre aspas, armazém abandonado, e os dois vão andando juntos, bem próximos um do outro, com Denji segurando Pochita em seu colo. O clima era bem estranho, e Denji começa a fazer vários questionamentos. Afinal, onde estava o demônio? Ele não estava em lugar nenhum, o clima era bem tenso e sem respostas. Foi quando o velho parou, e ele simplesmente agradece o Denji e Pochita pelos serviços, porém diz que não gosta de cachorros. E nesse momento, ambos, Denji e Pochita, são apunhalados por trás por um homem que parecia ser um zumbi. O velho diz que os homens da máfia e da Yakuza também queriam ficar mais fortes e também queriam ganhar mais dinheiro, admitindo que fizeram um contrato com o demônio zumbi, um monstro que aparentemente odiava caçadores de demônios, um demônio que enganou a máfia. O contrato que ele fez era para oferecer seus poderes em troca dos mafiosos virarem seus escravos. O que o pessoal da Yakuza não contava é que esses poderes iriam transformá-los em zumbis, fazendo aquele mar de zumbis atacar o Denji, que ferido não pôde fugir do local, sofrendo assim uma cena brutal. No anime isso foi muito, mas muito intenso, bem mais tenso e intenso que o mangá. A trilha sonora, os efeitos, a agonia, simplesmente uma melhora absurda do que aconteceu no mangá. Eu pedi um anime e os caras me trouxeram uma obra de arte. Eu tô muito louco, eu tô muito empolgado, eu gostei muito dessa cena. Os detalhes, o som me conquistou nesse momento. Foi muito melhor do que o que eu li. Além disso, temos a cena da lata de lixo, e sem censura alguma, simplesmente bizarro, onde o sangue do Denji escorre até a boca do Pochita, fazendo ele se recuperar brevemente dos seus ferimentos. E novamente temos o flashback do Denji chamando Pochita para trabalhar. E aqui temos os dois cortando árvores. Denji então começa a conversar com Pochita enquanto eles comem, e ele diz que provavelmente morreria caçando demônios, e o único arrependimento dele seria deixar o Pochita para trás, pedindo que se ele morresse, era pro Pochita, como demônio, se apossar de seu corpo e viver a vida que ele sonhou ter vivido, pedindo ao seu demônio que realizasse seu sonho. Assim, Pochita começa a reconstruir o corpo do Denji dentro da lixeira e aparentemente vira o seu coração. E temos internamente uma conversa entre os dois. E nessa conversa, o Pochita fala. E meu Deus, foi exatamente a voz que eu imaginei nele, eu fiquei muito louco na hora. Que coisa perfeita. A única coisa que eu consegui pensar na hora ali foi eu quero um Pochita. Muito fofo. E nessa conversa, o Pochita diz que ele sempre gostou de ouvir os sonhos do Denji. E em troca de ele se tornar o seu coração, Denji deveria mostrar a ele seus sonhos sendo realizados. E aqui, Denji se levanta da lixeira, em choque, suando, e vê em seu peito o rabo do Pochita. Os zumbis se viram pra ele, e o demônio zumbi se assusta, não entendendo o que aconteceu, afinal porque o Denji estava vivo. De frente com aquela horda de zumbis, Denji começa a refletir sobre seus sonhos e o presente, chegando à conclusão que todas as pessoas possuem sonhos, e para proteger os seus, ele puxa o puxador de seu peito, se lembrando de tudo que passou. Com os zumbis em cima dele, ouvimos apenas o barulho das serras. Em um instante, todos os zumbis são brutalmente cortados ao meio, e no centro de tudo, vemos o Denji, mas já não era mais como antes. Em seus braços, agora ele tinha serras, e em sua cabeça havia uma outra serra parecida com a de Pochita, e um design muito mais demoníaco, literalmente um homem-serra. Assim, Denji salta e ataca o demônio zumbi, cortando ele de várias formas, e logo na sequência, sendo arremessado para longe, o demônio joga zumbis em Denji, mas todos são eliminados com facilidade. Mas e uma cena simplesmente incrível, foda, não sei nem descrever o quão incrível foi essa cena. Denji salta e corta o demônio zumbi no meio. Que animação nível Kimetsu, a mapa superou tudo, mas tudo mesmo, superou literalmente os próprios limites. O animador que deve ter feito isso ficou sem comer por uns 5 dias, coisa bizarra. O 3D e o 2D é uma sincronia absurda, é hit. O barulho da serra, que barulho perfeito.
Mano, sensacional! E após matar o demônio zumbi, o Denji termina de matar todos os zumbis da área, com o prazer de agora ficar livre de sua dívida com a máfia. Algum tempo depois, vemos um outro carro se aproximando do local, e de lá descem 3 pessoas, uma mulher com trança e 2 homens, todos com sobretudo preto e os homens de chapéu. Ao entrar no galpão, eles veem aquela cena, com corpos para todos os lados, e no meio deles, o Denji ainda na forma híbrida, lá no meio parado. A mulher se aproxima em passos lentos, e fica ali bem parada na frente dele, dizendo que o cheiro dele era estranho, não era demônio e nem humano, perguntando se ele havia feito tudo aquilo, e Denji apenas pede a ela um abraço. A mulher, sem hesitar, apenas o abraça, e no meio daquele monte de corpos de zumbis, em um instante, Denji sai da sua forma híbrida e volta a ser humano, sendo confirmado pela mulher como alguém que é humano. A mulher também confirma que ele não era um possuído ou um possesso, falando que ela era uma caçadora de demônios da segurança pública, colocando assim o Denji deitado em seu colo e dando a ele 2 opções: ser morto como um demônio ou ficar sob os cuidados dela como humano. Se fosse a segunda opção, ela prometeu que iria alimentar ele direitinho, e o Denji questiona o que ele iria comer no café da manhã. Ela diz: pão com manteiga ou geleia, salada, café e talvez uma sobremesazinha. O Denji, então emocionado, simplesmente diz: isso parece perfeito, com o anime terminando no som da serra novamente. Simplesmente Chainsaw Man. Cara, não tenho o que dizer. Esse pra mim já é o melhor lançamento do ano, de forma indiscutível. Só pela trilha sonora, efeitos especiais, animação, o clima perfeito, as cenas fiéis ao mangá, e não só fiéis, mas melhoradas para adaptação. Cara, agonia, emoção, simplesmente perfeito. Muito bem adaptado, a história tá muito bem feita. E se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários a hashtag Chainsaw Man, que eu vou estar lendo, respondendo e dando coraçãozinho. Eu quero muito saber a sua opinião sobre essa estreia. No mais, obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e falou!